Não posso continuar fugindo. Tenho que enfrentar a verdade, aceitar a responsabilidade. Essa é a única maneira de me lembrar, a única maneira de ter minha vida de volta. Quando vocês escutam essa frase, de quem vocês lembram? Claro que de um dos protagonistas mais casca-grossa das franquias dos games, não é? Chris Redfield é e sempre será o exemplo de personagem que tem a mente forte, esforçada, confiante, divertida, mas direta e corajosa, cujo excelente senso de observação e perspicácia gustada o fizeram adquirir uma inabalável bússola moral sobre o que é certo e errado. Querem saber tudo sobre esse agente americano, que está marcado nas nossas infâncias? Vem comigo para mais um vídeo no quadro Loucos por História. Fala galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR, e hoje lhes trago mais um vídeo no quadro Loucos por História. Quadro esse que eu mostro a história detalhada do início ao fim de personagens incríveis e marcantes dos games, séries ou filmes. Então desde já, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Bora pro vídeo! Início da vida e carreira na Força Aérea. Não se sabe muito sobre a infância de Redfield, além de que ele e Claire foram criados em Nova York após terem perdido os pais em algum momento antes de 1998, tendo apenas um ao outro como família. Ao alcançar a maioridade, Redfield ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, onde recebeu treinamento para pilotar aviões e helicópteros, além de treinar para usar uma ampla variedade de armas, incluindo facas, ficando principalmente conhecido por seu combate corpo a corpo, e pontaria, pelas quais chegou a ganhar um concurso. Durante esse período, ele serviu em uma unidade ao lado de Barry Burton, que se tornou seu amigo íntimo e mentor. No geral, embora seu caráter direto fosse adequado para um piloto e ele se mostrasse muito promissor na aeronáutica, Redfield mantinha fortes convicções que o colocavam em desacordo com seus oficiais, culminando com ele sendo dispensado do exército em 1995, embora seja incerto se a dispensa ocorrerá por sua renúncia ou por insubordinação. Carreira na aplicação da lei. Após deixar a Força Aérea, Redfield tentou começar uma carreira na aplicação da lei na SWAT, mas acabou não conseguindo devido a não ter senso de cooperação exigido pela organização. Foi então que, em 1996, foi convidado por Burton a ingressar no Serviço Especial de Táticas e Resgate, uma unidade especial da polícia de Raccoon City. Ele aceitou o convite e recebeu a posição de técnico da equipe Alpha. Buscando o reconhecimento e segurança de sua posição, graças ao seu talento flexível para lidar com vários tipos de arma de fogo com precisão conforme necessário, Redfield rapidamente se distinguiu como o melhor atirador da unidade. Suas habilidades de tiro também fizeram com que ele participasse das competições de tiro intramurais do Departamento de Polícia de Raccoon, pelos quais ganhou pelo menos um troféu. Por causa de sua parceria com Burton, Redfield resolveu vários casos difíceis e, embora muitas vezes agisse sob sua própria autoridade, seus métodos costumavam ser bem-sucedidos na resolução de casos, e seu grau de punição limitava-se a críticas do capitão Albert Wesker, que reconhecia suas habilidades, apesar de sua conduta rebelde. Ele também fez amizades com vários membros das Stars durante o tempo em que esteve na unidade, especialmente com Joseph Frost e Forrest Sperry, a quem ele já tinha uma proximidade devido o conhecer desde a Força Aérea, sendo que nos dias de folga eles costumavam ir aos subúrbios da cidade e causavam pequenos distúrbios, o que como resultado faziam os três seriam odiados por Brian Irons, o chefe da polícia. Sua amizade significativa, no entanto, foi com Jill Valentine, com quem ele desenvolveu uma estreita parceria, chegando a pessoalmente treiná-la em pontaria com armas. Redfield também treinou sua irmã mais nova quando ela o visitava na cidade, dando-lhe um isqueiro dourado e sua faca da Stars como presente. Incidente da mansão. Na primavera de 1998, Raccoon City foi assombrada por uma série de assassinatos, canibais e ataques de animais a caminhantes ou moradores que moravam perto da floresta de Raccoon. A investigação da RPD os levou então a suspeitar que os ataques foram perpetrados por um culto satânico que poderia estar consumindo enormes quantidades de narcóticos para realizar os terríveis ataques a homens, mulheres e crianças como sacrifício, que incluíam violentas mutilações faciais, torsos rasgados e remoção de vários órgãos internos. A polícia chegou a estabelecer a montanha de Arklay, a noroeste da cidade, como uma base provável para operações do culto, mas não conseguiu identificar nenhum suspeito. Após 2 meses de pouco progresso nas investigações e a lista de mortes estar cada vez aumentando ainda mais, a RPD cedeu à pressão pública e colocou a Stars no caso
Em 23 de julho, a equipe Bravo da unidade viajou para as montanhas a fim de verificar a existência do esconderijo suspeito, mas foi derrubado durante uma tempestade e o contato por rádio foi perdido. Na noite seguinte, a equipe Alpha foi enviada para a mesma área a investigar a perda de contato. Lá, eles descobriram o cadáver do seu piloto Kevin Dolan e logo depois foram atacados por um bando de cães mutantes que conseguiram matar Frost. Pegos inteiramente de surpresa, a equipe Alpha não conseguiu lutar e foi forçada a correr para uma ação quando seu piloto Brad Vickers decolou sem eles. Durante a investigação da STARS na mansão, Redfield, Burton, Wesker e Valentine seguiram caminhos separados. Ele então encontrou uma integrante da equipe Bravo, Rebecca Chambers, cuja equipe também procurou abrigo na mansão e se separou. Logo ficou claro nas primeiras horas da manhã que, graças às evidências deixadas para trás, a mansão tinha ligação com a Umbrella americana e foi construída pelo fundador da Umbrella Pharmaceuticals, Oswald Spencer. Também foi descoberto um laboratório no local, que foi usado para pesquisas ilegais de armas biológicas em nome da Força Militar Americana, e que uma cepa do T-vírus havia escapado da contenção, infectando todos os que estavam na instalação, o que transformou em zumbis e que foram responsáveis pelos assassinatos bizarros na floresta de Raccoon City. Como já não era o bastante, descobriu-se que o Capitão Wesker era um agente do Departamento de Inteligência da corporação que recebeu ordens para destruir o local a fim de encobrir sua conexão com os assassinatos e silenciar qualquer testemunha. Quando Wesker então libertou o Tyrant da contenção a fim de lidar com seus ex-colegas, a arma biológica renegada o empalou e o deixou como morto antes de perseguir os membros sobreviventes da STARS, culminando com a criatura sendo morta no heliporto do laboratório enquanto o cronômetro de autodestruição do local chegava a zero. Redfield, Valentine, Burton e Chambers escaparam antes da destruição do helicóptero de Brad, enquanto Wesker, que havia se recuperado de seus ferimentos com o vírus protótipo que havia injetado em si mesmo, escapou a pé. Após a aprovação e retornarem à cidade, Redfield foi tratado no Hospital Geral de Raccoon, onde os médicos confirmaram que ele não sofreu ferimentos permanentes. Ele, Valentine, Burton e Chambers então fizeram várias tentativas de denunciar a Umbrella às autoridades, mas não tiveram êxito, dado que todas as evidências do incidente foram destruídas na explosão da mansão. Por estar recebendo suborno da empresa, o chefe da polícia Brian Irons recorreu à dissolução total da STARS, a fim de encerrar de vez as investigações enquanto Redfield passou a ser espionado pela Umbrella. No entanto, apesar de estar sendo monitorado, ele conseguiu obter informações sobre o G-Vírus e começou a suspeitar da corrupção de Irons, o que o fez pedir ao FBI para iniciar uma investigação interna contra Irons e ao mesmo tempo buscar ainda mais informações sobre o G-Vírus. Decidindo investigar a sede da corporação da Umbrella na Europa, com Burton, Redfield começou a agir de forma irregular e agressiva, chegando até a atacar o outro oficial, Aaron. Por essas acusações, ele foi suspenso, dando-lhe uma desculpa para ir à Europa de férias sem alertar Irons, enquanto Valentine permaneceu em Raccoon City para supervisionar a investigação policial. Investigação contra a Umbrella, 1998. Tá na hora da vingança. Nós temos que destruir a Umbrella. Agora, vamos terminar com isso de uma vez por todas. A busca de Redfield pela sede da Umbrella terminou rapidamente no final de dezembro. Sua irmã Claire foi capturada pela divisão de segurança da empresa da França e transportada para um campo de prisioneiros na ilha de Oxford, no Oceano Antártico. No local, uma cepa do T-vírus acabou tomando conta da região quando as forças de segurança da ilha estavam lutando contra uma invasão do HCF, uma unidade paramilitar sob o comando de Albert Wesker. O próprio Redfield ficou sabendo disso quando foi contatado por Leon Kennedy, um ex-oficial novato da RPD, que se tornou agente da USA STATCOM e que Claire conheceu em Raccoon City. Ele então imediatamente viajou para a ilha a fim de socorrer sua irmã. Chegando lá, conheceu Rodrigo Juan Raval, um guarda de segurança do local que o informou antes de morrer sobre ter libertado Claire de sua cela, mais cedo durante o ataque e aquele caos tremendo. Continuando então a explorar as instalações da região após ter percebido que sua irmã havia deixado a ínsula, Redfield foi confrontado e quase morto por Wesker, que revelou que ele tinha ganhado habilidades sobre-humanas após sua experiência de quase morte em Arklay. Tendo descoberto nesse confronto que Claire estava em uma instalação da Umbrella localizada na Antártica, Redfield deixou a ilha pilotando um jato Harrier, que encontrará no hangar do local, e seguiu imediatamente a direção da plataforma de gelo Ross. Ao chegar à base e explorar seu subsolo, ele encontrou sua irmã inconsciente em uma réplica da mansão de Spencer. O próprio Wesker também viajou para a base em busca de Alexia Ashford, que possuía a última amostra restante do T. Veronica.
A reunião dos Redfield acabou sendo breve, pois Claire constou que precisava encontrar um companheiro prisioneiro chamado Steve Burnside, com quem ela estava cooperando para escapar. O destino subsequente de Redfield após encontrar Claire é contraditório, sendo incerto se eles se separaram ou permaneceram juntos durante a busca de Steve. Um relato indicou que ele se separou da sua irmã depois de terem sido atacados por um dos tentáculos de Alexa enquanto a perseguiam. Redfield então observou Wesker em uma luta contra a própria Ashford, agora uma mutante. Depois que ele exigiu que ela entregasse o vírus, mas foi forçado a lidar com uma mulher quando seu ex-colega fugiu do local, acabando deixando-a incapacitada temporariamente antes de também recuar a fim de procurar sua irmã, eventualmente a encontrando presa onde Steve estava sendo preso, mantida aprisionada descobrindo que o jovem já havia morrido. Já outro relato, por sua vez, sugeriu que Redfield permaneceu junto com Claire à procura de Steve, acabando com ambos o encontrando enclausurado e testemunhando sua transformação em um mutante humanoide devido à sua infecção pela T-Verônica causada por Alexa, o que os forçou a lidar com ele até que o mesmo matasse o devido jovem ter conseguido recuperar o controle de si mesmo. Independente do que aconteceu, após a morte de Steve, Redfield escapou seguindo em direção à sala do controle da base a fim de causar a destruição de todo o complexo. As fontes diferem sobre a forma que os Redfields desencadearam a autodestruição da base, o que ocorreu durante o percurso dessa empreitada e como derrotaram Alexa definitivamente. Um relato apontou que, após conseguir ativar o sistema de autodestruição na sala de controle e ter se reunido com Claire novamente enquanto estavam tentando escapar do local, Alexa reapareceu e tentou detê-los, o que levou os Redfields a ativarem uma arma especial conhecida como lançador linear, o que poderia deter a mutante, mas a mesma precisava de tempo para recarregar. Redfield então disse à sua irmã para esperá-lo no jato Harrier enquanto ele lidava com Alexa. Ela concordou com relutância, mas enquanto tentava sair, a mutante bloqueou seu caminho e tentou atacá-la. Redfield então atirou em Alexa, cujo corpo reagiu transformando-se em uma monstruosidade parecida com uma Arthropod. Uma vez que Claire conseguiu fugir, Redfield lutou contra a mutante sozinho, que durante a luta deixou seu corpo de casulo e se transformou em uma mutante semelhante a uma libélula. O lançador linear foi então finalmente carregado, e ao ser disparado, Redfield foi capaz de acabar com Alexa com um só tiro. Outro relato, entretanto, implicou que os irmãos Redfield planejavam armar uma bomba na sala de controle a fim de garantir que a instalação inteira fosse destruída. Porém, foram incapazes de fazer isso devido terem encontrado Alexa os aguardando na passagem que levava à sala, ao qual, por sua vez, destruiu o dispositivo explosivo que carregavam antes de enfrentá-los, levando ambos a um confronto árduo contra cada uma das transformações dela até finalmente matarem com um lançador linear, cujo seu uso acabou também ativando a autodestruição da base. Seja como for, em ambos os dois relatos, tanto Redfield como Claire conseguiram seguir pela rota de fuga de instalação logo depois da eliminação de Alexa, e se asseguraram que o complexo seria destruído. Os detalhes de como Redfield e sua irmã escaparam da base da Antártica também são imprecisos. Um relato afirmou que, quando a base começou a desmoronar, Redfield foi atrás de Wesker, que havia tomado Claire como refém. Ele conseguiu convencê-la a libertar sua irmã, alegando que o próprio realmente queria se vingar dele, com Wesker respondendo que matá-lo era melhor do que completar sua missão de adquirir o T-Verônica. Redfield também descobriu que Wesker planejava extrair o vírus do cadáver de Steve e ficou horrorizado com a implicação de seu inimigo, que ele planejava ressuscitar os jovens dos mortos, dizendo então a Claire para esperar no jato. Redfield então enfrentou Wesker em um combate corpo a corpo, mas foi brutalmente derrotado novamente pelas habilidades sobre-humanas dele. Como ele, regozijou sobre seus novos poderes valerem o preço da humanidade. No desespero, Redfield fez com que várias vigas penduradas caíssem sobre seu oponente, só que mesmo assim, isso não foi suficiente para matá-lo. Ambos os homens, entretanto, não estavam em condições de continuar lutando devido à destruição iminente das instalações. Wesker então prometeu que da próxima vez que se encontrassem seria a última, levando Redfield a partir imediatamente. Com a base explodindo ao seu redor enquanto escapava, ele conseguiu chegar ao hangar, onde deixou o jato, mas foi atirado pela sala por conta da onda de impacto da explosão, acabando caindo do bico da aeronave. Subindo então no cockpit, com sua irmã já dentro dele, Redfield pilotou o jato para longe da instalação. Já em outro relato, foi indicado que depois de terem eliminado Alexa, os irmãos Redfield regressaram ao recinto onde o corpo de Steve estava a fim de resgatá-lo, apenas para descobrirem que Wesker já tinha levado. Eles então seguiram para o hangar e fugiram com o jato enquanto a instalação estava entrando em colapso, com ambos
vislumbrando durante a decolagem que o Wesker estava no local e também os observando. Em todo caso, Redfield e sua irmã escaparam da base, que explodiu imediatamente logo depois de alcançarem a altitude. Claire então pediu que seu irmão prometesse que não a deixaria novamente, mas Redfield decidiu e declarou que não podia fazer isso, pois precisava acabar com a Umbrella definitivamente. Após voltar da Antártica, Redfield se reuniu com Valentine, que havia escapado da destruição de Raccoon City e estava à sua procura depois de ter checado o apartamento saqueado dele e ter encontrado apenas sua faca no chão. Depois de se encontrarem, os dois se uniram como parceiros para criar uma força-tarefa anti-Umbrella e armas biológicas. Trabalhando apenas um com o outro pelos próximos 5 anos, eles fizeram tudo o que podiam tentar para explorar a Umbrella, mas sempre acabavam em um beco sem saída. Fim da Umbrella, 2003. O pesadelo termina aqui e agora. No início de 2003, após ouvirem relatos de lobos mutantes atacando uma vila remota na região russa, Redfield e Valentine decidiram ir ao local e investigar. Ao chegarem, eles logo foram atacados por zumbis. Depois de exterminá-los, eles foram investigar o vilarejo, encontrando uma menina chamada Ana, escondida dentro de sua casa. Ela descreveu para eles que foram os lobos que espalharam a infecção pela região, com sua mãe também e seu pai se transformando em um zumbi. Ela também contou como o povo do vilarejo costumava se reunir no silo. Redfield e Valentine então imaginavam que, se houvessem outros sobreviventes, eles teriam escondido no edifício. Ao entrarem no local, o trio encontrou um vazio, exceto pelo cadáver do chefe da vila, aparentemente congelado até a morte no freezer. Eles então descobriram que ele congelou até a morte por escapar dos zumbis dentro do recinto, que rapidamente avançaram sobre eles. Os três tentaram correr para fora, mas encontraram a porta bloqueada pelo outro lado. Antes que eles fossem massacrados, Redfield atirou nos pacotes de farinha que revestiam as paredes e criou uma distração, os permitindo escapar, se escondendo no freezer. Após saírem do silo, eles encontraram o Wesker do lado de fora, que parabenizou Redfield por sua sorte estúpida. Continuando então a explorar as instalações da região após ter percebido que sua irmã havia deixado a ínsula, Redfield foi confrontado e quase morto por Wesker, que revelou que ele tinha ganhado habilidades sobre-humanas após sua experiência de quase morte em Arklay. Tendo descoberto nesse confronto que Claire estava em uma instalação da Umbrella localizada na Antártica, Redfield deixou a ilha pilotando um jato Harrier, que encontrará no hangar do local, e seguiu imediatamente a direção da plataforma de gelo Ross. Ao chegar à base e explorar o seu subsolo, ele encontrou sua irmã inconsciente em uma réplica da mansão de Spencer. O próprio Wesker também viajou para a base em busca de Alexia Ashford, que possuía a última amostra restante do T. Veronica. A reunião dos Redfield acabou sendo breve, pois Claire constou que precisava encontrar um companheiro prisioneiro chamado Steve Burnside, com quem ela estava cooperando para escapar. Posteriormente, munidos com informação sobre a fábrica estar abrigando um novo tipo de arma bioorgânica, Redfield e Valentine ingressaram na filial russa de serviço privado antibioterrorista. Eles então realizaram um ataque em larga escala às instalações do Serviço Cáucaso, que se acreditava estar abrigando um novo tipo de bioarma. Depois de serem deixados do local, Redfield e Valentine começaram a invadir a fábrica, cujo interior estava sendo assolado por um surto, os obrigando a eliminar tanto os infectados quanto qualquer uma das antigas armas biológicas que se encontraram enquanto percorriam as instalações e evitaram habilmente as armadilhas. Eventualmente, nas profundezas do local, Redfield e Valentine foram confrontados por uma nova arma biológica experimental, codinome TALOS, com Sergei Vladimir revelando-se como seu criador. Ele então trancou os agentes dentro da sala de contenção de TALOS e ativou o monstro, os provocando logo em seguida ao anunciar que, como seus colegas soldados, ambos conheciam a sensação de estar em batalha, mas que nada disso seria suficiente para derrotar a sua criação. Os agentes, no entanto, conseguiram derrotar o Tyrant blindado e tomaram o laboratório, finalmente terminando com as atividades da Umbrella de uma vez por todas. Após escaparem das instalações, Redfield e Valentine lamentaram que o Wesker ainda estivesse livre e que sua ameaça logo voltaria, sem suspeitarem que, enquanto eles terminavam sua missão ali, o Wesker havia se infiltrado na instalação e matou Vladimir para roubar todos os soldados da Umbrella armazenados no terminal UMF-013. BSAA e o Segundo Veltro, 2003-2005. Nós vamos encontrar você, Jill. Eu prometo. Após o colapso da Umbrella em 2003, ficou claro que seus pesquisadores desonestos conseguiram vender os ativos da empresa para o mercado negro,
o que levou as organizações terroristas e empresas rivais os adquirirem rapidamente. Em resposta a essa nova ameaça, Redfield e Valentine ajudaram a criar a BSAA, Aliança de Segurança e Avaliação em Bioterrorismo, dedicada a impedir a criação e o uso de armas biológicas. Em 2005, um ano após o infame ataque bioterrorista conhecido como Pânico em Terra Grigia, a BSAA foi informada sobre a ressurreição do Segundo Veltro, a organização bioterrorista que destruiu a Aquapolis. Para investigar esse boato, o diretor da BSAA, Clive O'Brien, enviou Redfield e sua nova parceira Jessica para uma cordilheira na Finlândia, onde se dizia que o esconderijo do Veltro estava localizado. Uma vez na área, no entanto, Jessica e Redfield perderam o contato com a sede da BSAA, forçando os dois a terminar a missão sem suporte de rádio. Enquanto isso, Jill Valentine e Parker Lucianes iniciaram uma missão de resgate no mar Mediterrâneo para localizá-lo. De acordo com as últimas coordenadas conhecidas como emitidas pelos terminais, Valentine e Parker descobriram que Redfield e Jessica estavam em algum lugar no oceano, possivelmente a bordo de um navio. Isso levou Parker e Valentine a uma investigação nas estranhas do Queen Zenobia. Chegando ao pico da montanha, Redfield e Jessica testemunharam uma queda terrível de um avião de carga nas proximidades. Investigando o local do acidente, eles encontraram vestígios de um vírus junto com o cadáver do piloto, que era suspeito de ser um agente da Segundo Veltro. Seguindo o caminho, Redfield e Jessica correram através de uma área de mineração que revelou ser um atalho para o esconderijo. Enquanto estavam na caverna, eles foram atacados por vários lobos mutantes infectados com o vírus T-Abs, ainda então desconhecido. Durante o combate, a perna de Redfield foi ferida, mas ele ainda foi capaz de derrotar a Matilha com a ajuda de Jessica enquanto ela abria caminho até a sua localização. No final das cavernas, Redfield e Jessica descobriram uma base aérea usada pelo Segundo Veltro como segundo esconderijo. Logo depois disso, O'Brien reestabeleceu o contato com seus agentes e soube de suas descobertas. Eles também foram notificados de desaparecimento de Valentine e Parker, que estavam em um possível cativeiro pelo Segundo Veltro. Os agentes então imediatamente retornaram ao quartel-general, pegaram um helicóptero e partiram em uma nova missão para encontrar o navio fantasma do Segundo Veltro. No entanto, não havia mais informações sobre a localização atual da embarcação. Sob a sugestão de Redfield, O'Brien enviou os agentes Kate Lanley e Quint Ketka de volta ao aeroporto de Valkoink, na Islândia, para recuperar dados que poderiam dar à BSAA as coordenadas exatas do Queen Zenobia. Essa missão foi cumprida, permitindo que Redfield e Jessica localizassem o cruzeiro. Ao desembarcarem no convés do navio, Redfield e Jessica começaram a procurar por seus companheiros perdidos, lutando contra a horda de mutantes que infestava o local. No entanto, eles logo perceberam que esse navio era na verdade o Queen Samiramis, uma réplica de carbono do Zenobia. Revelando esse erro a O'Brien, Redfield adquiriu a localização real do navio verdadeiro e partiram imediatamente. Contudo, ao se aproximar de Zenobia em um barco, Redfield e Jessica foram atacados por um monstro marinho mutante desconhecido, mas conseguiram incapacitá-lo por um tempo suficiente para garantir a entrada de ambos no navio. Eles então finalmente encontraram Parker e Valentine no cassino do cruzeiro, onde Jessica atirou em um agente do Segundo Veltro desarmado para a surpresa de Redfield. Desmascarando um agente morto, eles descobriram que ele era, de fato, Raymond Vester, um agente da Comissão Federal de Bioterrorismo. Depois disso, Redfield fez parceria com Valentine mais uma vez, com ambos indo para o laboratório do navio para parar o vírus T-Abs, antes que ele contaminasse o mar, enquanto Parker e Jessica procuravam uma maneira de atrasar o naufrágio de Queen Zenobia. Uma vez nos laboratórios, Redfield e Valentine conseguiram neutralizar a ameaça de vírus permanente sem saber que suas ações estavam sendo monitoradas por Morgan Lansdale, o cérebro por trás do Pânico em Terra Grigia. Enquanto escapavam do navio afundando, Valentine e Redfield encontraram Parker ferido, baleado na perna por Jessica, que na verdade era espiã de Morgan, mas foram incapazes de salvá-los, de aparentemente cair para a morte, embora ele tenha conseguido sobreviver. Já fora do Queen Zenobia, os agentes foram atacados por mesmo o monstro marinho gigante que Redfield e Jessica lutaram antes de embarcarem no cruzeiro, mas dessa vez eles conseguiram destruí-lo com a ajuda de Kirk Madison. No entanto, a missão ainda não havia terminado. O diretor O'Brien foi descoberto como um traidor e o mesmo decidiu contar a verdade para Valentine e Redfield, revelando que ele orquestrou a conspiração do Segundo Veltro, bem como também confirmou a existência de um terceiro navio, o Queen Dido. A fim de então recuperar um vídeo contendo as provas dos esquemas de Morgan, Redfield e Valentine foram às ruínas do Dido sob as ruínas de Terra Grigia, descobrindo que Jack Norman, líder do Segundo Veltro, ainda estava vivo dentro dos destroços.
Cheio de vingança contra Morgan por ter lhe usado e enganado, Norba se injetou com o vírus do T-Abyss, tornando-se um poderoso Abyss definitivo, e atacou os agentes. Após uma luta cansativa, Redfield e Valentine foram capazes de destruir a criatura recuperando o PDA de Norma, revelando a verdade sobre Terra Grigia, causando a prisão de Morgan e o declínio da FBC. Posteriormente, após a reforma da BSAA, com uma unidade global de operações especiais das Nações Unidas, Redfield tornou-se um agente de operações especiais SOA em parceria com Valentine. Os dois se envolveram em várias operações, incluindo interdições de terrorismo de armas biológicas na Ásia, destruindo laboratórios de armas biológicas na América do Sul e prendendo traficantes na Europa. Redfield então recebeu autoridade de nível 10 na BSAA e o número de operações nas quais ele participou ativamente o elevou ao topo entre todos os demais membros da organização. Investigação à mansão familiar de Spencer, 2006. Há alguns anos conseguimos uma pista de fonte confiável, o paradeiro do fundador da Umbrella, Oswald Spencer. Decidimos lhe fazer uma visita na esperança de que eles nos levassem ao Wesker. Em 2006, Redfield e Valentine receberam uma dica de uma fonte confiável detalhando a localização do fundador da Umbrella, Oswald Spencer. A dupla de agentes foi então destacada pela sede europeia da BSAA para invadir seu esconderijo e prendê-lo para interrogatório. Ao entrarem na propriedade ancestral dele, não demorou muito para que eles descobrissem que os corpos dos guarda-costas de Spencer que foram brutalmente mortos por meios não convencionais. Ambos não tiveram que sobreviver e suportar numerosos quebra-cabeças de armadilhas construídas no local enquanto lutavam contra múltiplas cobaias mutantes intituladas de Guardiões da Insanidade, que os perseguiram implacavelmente ao longo de sua missão. Prosseguindo pelos jardins da propriedade, eles caíram por uma ponte velha e aterrissaram nos esgotos abaixo, perdendo a maior parte de seus equipamentos no processo. Indefesos, os agentes tiveram que superar e eliminar os Guardiões da Ansiedade restantes para conseguir escapar do local. Após voltarem à superfície e chegarem ao último corredor da propriedade, ambos os agentes descobriram mais de seus guarda-costas horrivelmente assassinados do lado de fora da entrada. Quando eles abriram a porta onde Spencer poderia estar escondido, eles foram recebidos por ninguém menos que o Wesker, que acabou de matar o fundador da Umbrella alguns minutos antes. Uma breve batalha logo se seguiu, mas apesar de seus melhores esforços, Redfield e Valentine foram facilmente derrotados pelos poderes sobre-humanos de Wesker. No momento em que o algoz estava prestes a dar o golpe que acabaria com a vida de Redfield, Valentine jogou Wesker para fora de uma janela próxima e caiu em cima de um abismo. Para seu horror e desespero, Redfield não pode fazer nada enquanto observa sua parceira cair para a morte. Logo após o trágico ocorrido, a BSAA realizou uma busca intensa por 3 meses pelo corpo de Valentine, mas sem sucesso. Como resultado, ela foi oficialmente declarada morta no cumprimento do dever e uma lápide foi erguida em sua memória. Nos 3 anos seguintes, no entanto, Redfield se recusou a acreditar que Valentine morreu e se colocou em todas as missões disponíveis na esperança de encontrar algum tipo de pista para o paradeiro dela. Ele então acabou descobrindo alguns rumores que diziam que ela ainda estava viva, embora ele nunca tenha sido capaz de confirmar os rumores até 2009. Incidente de Kaijuju, 2009. Nós vamos encontrar você, Jill. Eu prometo. Após o colapso da Umbrella em 2003, ficou claro que seus pesquisadores desonestos conseguiram vender os ativos da empresa para o mercado negro, o que levou as organizações terroristas e empresas rivais os adquirirem rapidamente. Em resposta a essa nova ameaça, Redfield e Valentine ajudaram a criar a BSAA, Aliança de Segurança e Avaliação em Bioterrorismo, dedicada a impedir a criação e o uso de armas biológicas. Em 2005, um ano após o infame ataque bioterrorista conhecido como Pânico em Terra Grigia, a BSAA foi informada sobre a ressurreição do segundo Veltro, a organização bioterrorista que destruiu a Aquapolis. Para investigar esse boato, o diretor da BSAA, Clive O'Brien, enviou Redfield e sua nova parceira Jessica para uma cordilheira na Finlândia, onde se dizia que o esconderijo do Veltro estava localizado. Uma vez na área, no entanto, Jessica e Redfield perderam o contato com a sede da BSAA, forçando os dois a terminar a missão sem suporte de rádio. Enquanto isso, Jill Valentine e Parker Lucianes iniciaram uma missão de resgate no mar Mediterrâneo para localizá-lo. De acordo com as últimas coordenadas conhecidas como emitidas pelos terminais,
Valentine e Parker descobriram que Redfield e Jessica estavam em algum lugar no oceano, possivelmente a bordo de um navio. Isso levou Parker e Valentine a uma investigação nas estranhas do Queen Zenobia. Próximo objetivo, Redfield testemunhou seu helicóptero de apoio aéreo, pilotado por Madison, ser atacado por um enxame de Kipepel e acabar caindo na cidade, o que fez mudar sua prioridade para o local do acidente na esperança de resgatá-lo. Chegando no local, ele encontrou o corpo de Madison carbonizado em cima de uma pilha de pneus em chamas, deixando Shiva e ele vulneráveis a uma emboscada de uma equipe de gangue motociclistas Magini. No entanto, eles foram salvos pelo atirador de elite da equipe Delta, encontrando logo depois o capitão Josh Stone, que passou a análise dos dados do QG para Redfield e confirmou que Irving havia seguido para as minas. Ao então olhar os dados, Redfield notou uma foto de uma mulher com uma forte semelhança com Jill Valentine, fazendo com que ele tivesse breves flashbacks dos eventos de investigação na prioridade de Spencer até que saísse de seus desvaneios a fim de continuar. Atravessando a estação de trem e as minas, Chris Redfield e Shiva conseguiram encurralar Irving em um prédio ao lado do penhasco da mina, mas uma distração permitiu que uma misteriosa mulher de capa salvasse Irving da captura. Tendo perdido o alvo, Redfield verificou os arquivos que Irving deixou para trás, que indicavam uma refinaria de petróleo nos pântanos como próximo destino do traficante. Mas ele se concentrou em primeiramente se encontrar com a equipe Delta, levando o membro do destacamento David Johnson, o transportar para o ponto de encontro. Quando eles chegaram no local marcado, parecia que a equipe Delta também havia sido misteriosamente exterminada. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, os agentes logo encontram o culpado do massacre, a arma biorgânica gigante Nedezo, que matou Dave imediatamente ao esmagá-lo sob seus pés. Redfield e Shiva então derrubaram o monstro usando as metralhadoras montadas dos veículos da equipe Delta. Após o desânimo de sua parceira com a morte de seus companheiros e sua gestão em desistir da missão, Redfield se nega a fazer isso, revelando que ele tinha motivos pessoais para continuar, pois havia recebido informações que Valentine ainda estava viva e que os dados que eles recuperaram do QG confirmavam suas suspeitas, o que culmina com ele se abrindo com Shiva sobre sua perda durante a investigação na propriedade de Spencer. Redfield e Shiva então percorreram as terras da tribo Nidpai, estranhamente encontrando tendas com o logotipo da Tricell, uma importante empresa farmacêutica. Até que encontraram Josh Stone, que sobreviveu ao massacre de Nedezo, afirmando que Irving explodiria as instalações em sua fuga e sugeriu que tentasse pegá-lo nas docas. Contudo, isso acabou fracassando quando o traficante conseguiu escapar em seu próprio barco antes da refinaria explodir. Lutando pelos campos de petróleo, Redfield e Shiva alcançaram o barco de Irving e embarcaram, confrontando o traficante de armas, que por desespero se injetou com uma plaga de espécie dominante e se transformou em um monstro marinho gigante. Irving, que antes de parecer por conta de seus ferimentos, direcionou os agentes para uma caverna próxima devido Redfield o abordar com perguntas sobre Uroboros e Valentine. Ao chegar na caverna, Josh se separou de Redfield e Shiva a fim de tentar conseguir reforços para eles. Os agentes então passaram por um grande conjunto de ruínas subterrâneas e eventualmente encontraram um antigo laboratório da Umbrella, de onde o vírus progenitor se originou, juntamente com mais evidências que ligavam a Tricell ao local. Seguindo com a exploração, Redfield finalmente descobriu uma grande sala de contenção cheia de cápsulas usadas para armazenar cobaias, onde usaram o sistema de controle para ver se Valentine já esteve ali. Mas quando a plataforma baixou, Redfield e Shiva foram atacados por uma grande criatura conhecida como o 8, que prontamente parou a plataforma e os forçou a lutar para retomar o controle. No final, depois de matarem a criatura, quando Redfield foi verificar a cápsula onde viu Valentine, acabou a encontrando vazia. Foi então que a Excella Gione, a co-fundadora da Tricell, finalmente apareceu para Redfield zombando e recusando-se a contar o paradeiro de Valentine. Seguindo adiante, enquanto prosseguia pelo laboratório, Redfield ouviu uma conversa entre Excella e Wesker, alertando-o de que mesmo também havia sobrevivido à queda do próprio precipício da propriedade Spencer.
Depois de encontrarem Excella pessoalmente, os agentes a seguiram para a sala do monarca, acabando sendo emboscados pela mulher encapuzada antes de Wesker aparecer. Redfield então exigiu saber de seu algoz o paradeiro de Valentine e ficou surpreso quando ele revelou que a mulher encapuzada não era ou outra senão a própria Valentine, sob lavagem cerebral. Forçados a enfrentar o Redfield e Shiva, foram inicialmente dominados pela força combinada de Valentine e Wesker. No entanto, quando o mesmo se preparava para bater em retirada, Redfield conseguiu fazer Valentine recuperar sua consciência temporariamente apenas para o Wesker aumentar sobre o seu controle sobre ela, revelando inadvertidamente o dispositivo em seu peito que estava controlando suas ações. Após outro confronto violento, os agentes conseguiram remover a força do aparelho de Valentine, que imediatamente caiu exaurida, deixando Redfield aliviado por ela estar viva e ter voltado ao normal. Uma vez que o Redfield e Shiva deixaram Valentine após a mesma insistir que continuasse com a missão, dado que o Wesker e Excella precisavam ser detidos antes que conseguissem concretizar seus planos, eles perseguiram os dois a bordo de um grande navio petroleiro até alcançarem seu interior, onde encontraram Excella mais uma vez. Exigindo resposta dela, ela fugiu em pânico, deixando cair por sua vez uma pasta contendo vários injetores carregados com soro do PG-67A/W. Apesar de não conhecer seu uso, Redfield deduziu sua importância e os manteve consigo. Ele e Shiva então finalmente alcançaram Excella novamente. No entanto, a mesma estava mancando e se contorcendo de agonia depois que o Wesker revelou que ela estava infectada com Uroboros. Uma vez então que a mutação de Excella se transformou em uma monstruosidade gigantesca chamada Uroboros Aheri. Redfield e Shiva se retiraram para a ponte, onde foram capazes de derrotá-la com um disparo de laser de satélite e logo depois voltaram a perseguir o Wesker. Durante a perseguição, Redfield foi contatado por Valentine, que explicou que o Wesker precisava se injetar com o soro, o mesmo que ele recuperou de Excella, para manter o vírus dentro dele estável e que a overdose o envenenaria. Ao então finalmente encontrar o Wesker e terem uma luta difícil com ele, Redfield e Shiva conseguiram incapacitá-lo tempo suficiente para injetar o soro em seu peito, causando-lhe uma grande dor e o forçando a bater em retirada para um avião bombardeiro furtivo, com a qual os agentes quase não conseguiram alcançar antes que ele decolasse. A luta então continuou no compartimento de carga antes de Redfield administrar uma injeção no pescoço de Wesker, o deixando ainda mais enfraquecido. Aproveitando isso, o agente abriu o portão de carga e o enviou voando para fora da aeronave. No entanto, Wesker conseguiu se agarrar desesperadamente à perna de Shiva, o que fez Redfield se recordar de como pensava que tinha perdido Valentine, quando a mesma tentou matar o bioterrorista. Incapaz de deixar isso acontecer outra vez, antes que Shiva pudesse se sacrificar ao se soltar de Redfield, Redfield conseguiu agarrá-la, permitindo que ela tirasse Wesker e o mandasse para fora do avião. Após o avião colidir com um vulcão e cair, Redfield e Shiva saíram dos destroços e testemunharam Wesker enfurecido com os agentes por frustrarem seus planos. Perfuraram um dos mísseis contendo um vírus Uroboros e se tornaram uma monstruosidade mutante. Forçados a recuar, os agentes se separaram quando o solo vulcânico cedeu sob os pés de Redfield. Ele então fez o possível para lutar com Wesker por sua conta própria, mas logo mesmo desviou sua atenção para Shiva, que estava encurralada, forçando Redfield a usar uma pedra enorme para preencher a lacuna entre eles a fim de reagruparem. Uma vez juntos novamente, a dupla fez seu ataque final contra Wesker, o atordoando tempo suficiente para que o chão abaixo dele cedesse, fazendo com que ele caísse diretamente na lava, e ao mesmo tempo que Valentine e Josh chegaram em um helicóptero, o resgatando. Só que enquanto os agentes embarcavam, Wesker fez seu último esforço e usou seu braço mutante para agarrar o transporte aéreo. Redfield então usaram seu par de lança-foguete RPG-7 que estavam a bordo e atiraram no bioterrorista, o matando definitivamente. Depois de enfim eliminarem a ameaça de Wesker, Redfield finalmente percebeu pelo que estava lutando, e embora sentisse que havia cumprido tudo o que havia buscado, sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém como Wesker aparecesse novamente. Por esse motivo, Redfield decidiu voltar a trabalhar em equipe, passando assim seus conhecimentos e habilidades para uma nova geração de agentes, a fim de garantir seu futuro da BSAA. Em consequência, após os eventos de Kaijuju, Redfield
levou Valentine de volta aos Estados Unidos para sua reabilitação devido às consequências dos experimentos de Wesker. Pouco depois, ele recebeu um e-mail de Burton informando-o de sua felicidade por saber que eles haviam retornado e que, depois de se recuperarem da provação na África, deveriam se encontrar para colocarem a conversa em dia. Posteriormente, Redfield e Valentine pediram a Burton que se juntasse à BSAA, levando-o a aceitar o pedido. Posteriormente, algum tempo depois de sua implantação em Caiuju, Redfield deixou seu posto como agente da SOA para se tornar capitão da equipe Alpha da Unidade de Operações Especiais, começando assim a treinar uma nova geração de agentes da BSAA como desejava antes. Entre eles estava o atirador de elite Pierre Nivans, cujas habilidades o destacaram particularmente para Redfield, o que levou a tomá-lo como protegido. Bioterrorismo na Oceania e na América e surto na Universidade de Filosofia, 2010. Sei que não é da minha conta, mas quero que você pense em nós como família, não importa como tudo isso acabe. Por volta de 12 de agosto de 2010, Redfield foi contatado por Rebecca Chambers, agora consultora da BSAA, para se encontrar com ela na Universidade em Filosofia, na Austrália. Indo para o local com Nivans, os dois descobriram que a escola estava infestada com a nova cepa do T-Vírus. Redfield, Chambers e Nivans então se juntaram a Sophie Home, da filial da BSAA australiana, e ao detetive Barrington Meyer, a fim de percorrer a propriedade. O plano inicial de se dividir em dois grupos e eliminar os zumbis na área os levaram ao centro da universidade, onde o laboratório do professor Ryan Howard estava escondido. Lá eles descobriram as conexões do professor Howard com a Umbrella. No entanto, Chambers e o professor acabaram sendo sequestrados por Meyer, que se revelou como um traidor que estava acobertando os acontecimentos no campo para o reitor Ezra Sennett. Posteriormente, enquanto procurava pelo paradeiro de Chambers e do professor Howard, Redfield se envolveu em uma briga com o filho do mesmo, Tyler, que havia forjado a sua morte logo após os surtos em Minnesota, 5 anos antes, para se tornar membro do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os dois então concordaram em trabalhar juntos para acabar com o incidente antes de se envolverem com o próprio professor Howard. Ao fim, o encontraram em seu esconderijo e descobriram os motivos pelo qual o homem estava realizando experimentos com armas biológicas na universidade, por ter sido informado que seu filho havia morrido em Minnesota. Ele estava tentando usar o T-Vírus, que aperfeiçoou usando genes de fósseis irlandês, para trazê-lo de volta, mas como essa tarefa era impossível sem o DNA de Tarly, ele decidiu reiniciar o mundo e, para isso, procurou o reitor Ezra, que aprovava suas intenções de fazer as pessoas atingirem o ápice da inteligência através da nova cepa viral, culminando com ele sequestrando vários alunos para serem usados como cobaias que acabaram se transformando em zumbis como resultado. Uma vez que derrotaram o Tyrant, infundido com a nova cepa do T-Vírus que foi solto por Howard para matá-los, e o próprio professor acaba sendo morto por seu filho após ter se tornado um mutante, Redfield, Nivans, Chambers, que se reuniu com o grupo após escapar de Meyer, Sophie e Tyler foram forçados a combater o verdadeiro culpado do surto, Mary Gray, uma estudante da universidade que adquiriu inteligência comparável ao se adaptar ao T-Vírus, aperfeiçoando por muitos anos. Mary então proclamou seus planos em redefinir, entre aspas, o mundo enlouquecida pelo vírus e logo se transformou em uma forma monstruosa e hedionda, culminando nela sendo morta por Redfield, que disparou um lança-foguetes contra ela. Pouco depois, ele e os sobreviventes restantes evacuaram o campus de helicóptero. Ataque bioterrorista do Cobra Marte, 2010. Ataque bioterrorista do Cobra Marte, 2010. Embora o governo americano raramente solicitasse a BSAA em ajudas contra nações bioterroristas devido a lidarem com o assunto por conta própria desde a destruição de Raccoon City, ainda em 2010 houve um incidente em um shopping no qual a BSAA teve que intervir, enviando a equipe Alpha de Redfield para suprimir o ataque junto com o Tenente Nivans. Eles conseguiram limpar a área em minutos. Quando terminaram, conseguiram completar a missão sem vítimas civis ou pessoas infectadas. Foi neste local onde Redfield conheceu quem seria seu futuro consultor da BSAA na filial, o Extremo Oriente Doug Wright, professor da Universidade Bennett, em Singapura. Posteriormente, no mesmo ano, em uma das reuniões da Terra Save, Redfield e Leon Kennedy se conheceram pela primeira vez graças à apresentação de Claire e criaram uma amizade que ajudaria a quebrar a barreira entre a BSAA e o governo dos Estados Unidos. Bioterrorismo no Extremo Oriente e operações antibioterroristas na Ásia, 2011 e 2012. O efeito que uma arma biológica pode ocasionar ainda são imprevisíveis.
Em 2011, a luta contra o bioterrorismo levou Redfield ao Extremo Oriente, na sede da BSAA dessa região. O professor Wright contou a ele e a Niven sobre a agente Mera Bige enquanto a observavam a treinar. Tanto Redfield quanto Nivens ficaram impressionados com o talento promissor da agente. Depois que Bige os reconheceu e se apresentou, Redfield assistiu à luta de treinamento entre ela e Nivens, ficando impressionado mais uma vez que Bige havia durado tanto tempo contra Nivens em uma batalha, apesar de ter sido derrotado no final. Em pouco tempo, os três virariam amigos e passariam a trabalhar juntos nas operações da região. Em 2012, Redfield, Nivens e Bige estavam em uma operação antibioterrorista de limpeza em uma região do Extremo Oriente que estava em caos devido à disseminação de inúmeras armas biológicas espalhadas por diversos setores que estavam monitorando. Por si próprio, Redfield foi responsável por eliminar a maioria das armas bioorgânicas que estavam infestando os locais. Depois que a operação terminou bem sucedida, ele se encontrou com Niven e os dois decidiram acompanhar Bige na entrega de um relatório sobre o acidente a Wright, a fim também de visitá-lo. Surto da Academia Mahawa, 2012. A maioria das vítimas era apenas crianças inocentes, incluindo essa garota. Após as operações na Ásia, a incapacidade de Bige entrar em contato com Wright levou Redfield a liderar uma investigação sobre o paradeiro do professor. Ao fazer uma visita à Universidade de Bennett, em Singapura, logo foi revelado a Redfield que o professor Wright havia viajado com seu sobrinho, Rick Tozawa, para a prestigiada Academia Mahawa, localizada em uma região da Ásia isolada por florestas e montanhas. A situação então só ficou mais suspeita quando o grupo recebeu um pedido do cozinheiro da universidade para encontrarem sua filha, Nana Yoshihara, que era estudante em Mahua, desde que ela não contatava a família há vários meses. Não querendo esperar mais, Redfield e seus parceiros decidiram visitar a academia que era responsável pelo local Madre Gracia, gostasse ou não. Entretanto, já era tarde demais. Quando chegaram, a instituição inteira caiu no caos, com zumbis desenfreados percorrendo por toda a academia. Ao então se separarem a fim de aniquilar o máximo de infectados que conseguisse, Redfield encontrou justamente Rick Tozawa, o salvando quando estava para ser devorado por uma horda de zumbis. Através dele, Redfield descobriu que Wright estava na ala médica, levando os dois a irem até o local a fim de resgatá-lo. Entretanto, quando encontraram, ele já havia sido transformado em um zumbi, forçando ambos a matá-lo. Logo depois, eles encontraram uma carta de graça informando sobre o helicóptero de evacuação que podia ser encontrado através dos túneis de manutenção subterrânea. Redfield então trouxe Rick consigo juntamente com Nivens, mas Bige optou por não acompanhá-los, devido a seu atual objetivo de aprender agora a mutante Bindi Bergara, suspeita de ser a autora do surto. Embora Redfield tenha ordenado Bige a por enquanto recuar com eles, dado que não podiam encarar a estudante sem reforço, a mesma acabou desobedecendo a ordem. Enquanto Bige lutava contra Bind, Redfield foi com Rick para o túnel subterrâneo, onde lutaram contra a mutante Nanã, agora uma lepótica. A batalha contra a criatura foi difícil devido ao gás do C-Vírus, sendo acionado sempre que Redfield atirava na infectada. Não foi até que Rick consegue ativar o sistema de ventilação das instalações e foi capaz de Redfield cortar Nanã em pedaços com a faca. Reunindo-se então com Bige e Nivens, Redfield os levou ao helicóptero antes de ser atacado novamente por Bind, agora uma monstruosidade aracnídea. Forçados a uma luta brutal contra a estudante mutante, Redfield e os outros finalmente conseguiram a destruir, antes de conseguirem ligar o helicóptero. Infelizmente, enquanto pilotava, Redfield só foi capaz de assistir horrorizado quando Bige se sacrificou para proteger Nivens do que restava de Nanã, que havia lançado uma última investida contra eles antes também de ser destruído. Eles então saíram da academia poucos antes do reforço da BSAA finalmente chegarem. Semanas depois do incidente, Redfield refletiu com Nivens em um bar sobre a partida repentina de Rick, e como tudo que o rapaz havia presenciado durante o surto mudou radicalmente sua vida, sem saber dos horrores que ainda estavam por vir. Ataques bioterroristas globais e guerra civil da Edônia, 2012. Finn, aguente firme. Não, pelo amor de Deus, não! Em 24 de dezembro de 2012, Redfield, Nivens e um grupo formado por Ben Earhart, Carl Afonso, Finn Macaulay e Andy Walker foram enviados para o estado da Edônia, na Europa Oriental, onde estavam relatados que haviam novas espécies de armas bioorgânicas conhecidas como Javo estavam sendo usadas pelos rebeldes no meio de uma guerra civil. Depois de discutir seu primeiro plano de ataque, Redfield deu as palavras de incentivo a Finn,
o novato de grupo antes de partirem. No entanto, ao se aproximarem do ponto de encontro, Redfield e sua equipe foram emboscados por uma tropa de Javo fortemente armada, tendo seus veículos blindados destruídos no processo. A situação piorou ainda mais quando um enorme Ogroman foi repentinamente lançado no campo de batalha, a fim de lidar com a situação. Enquanto Redfield e Nivas enfrentavam as criaturas infectadas, Finn conseguiu usar o seu poder de fogo restantes de seus veículos blindados para ferir a criatura gigante, forçando-a a fugir. Após o conflito, Redfield levou sua equipe à prefeitura da Edônia. Eles foram então forçados a fazer outro confronto quando um membro ferido da BSAA foi encontrado no meio da ponte que ligava a seção à prefeitura. Partindo para resgatar seu companheiro soldado com a ajuda de Finn, enquanto Nivans fornecia a cobertura, Redfield conseguiu resgatar o soldado ferido. Tendo cruzado a ponte com a equipe, Redfield ordenou que Finn explodisse o caminho para impedir o grupo de Javon que se aproximava para segui-los. Eventualmente, ele e seu esquadrão encontraram a agente da DSO, Sherry Birkin, que Redfield reconheceu das histórias de Claire sobre sua sobrevivência em Raccoon City, e o mercenário Jake Miller, a quem Sherry foi encarregado de proteger. As apresentações, no entanto, foram interrompidas quando o grupo foi atacado por uma dupla de Ogromon. Redfield e seu esquadrão, enquanto se reuniram com Jake e Sherry para derrotar as criaturas, trouxeram um helicóptero para levar os dois ao seu destino após a luta. Antes de partirem, Redfield, acreditando que Jake parecia familiar, perguntou se eles se conheciam, mas o mesmo respondeu negativamente. Chegando enfim à prefeitura, Redfield e seu grupo encontraram numerosas grisálidas e, eventualmente, uma mulher vestida de azul que se dizia ser Ada Wong, que lhes informou de que as armas biológicas daquela região, incluindo os Javos, eram originadas dos Severos, que foi criado por uma organização que se autodenomina Neo Umbrella, que estava fornecendo o vírus aos rebeldes. Embora estivesse desconfiado dela, Redfield concordou em escoltá-la para fora do prédio, apenas para cair em uma armadilha. A mulher separou Redfield e Nivans do resto do grupo e prendeu os outros 4 em uma gaiola antes de lançar uma bomba de agulha que infectou Andy, Carl, Ben e Finn com os vírus. Os agentes só puderam olhar impotentes quando seus companheiros de esquadrão se transformaram em umas grisalhas e eclodiram com napads que, logo em seguida, começaram a atacá-los, terminando com Redfield acabando sendo espancado até perder os sentidos por um Finn mutante, até ser arrastado para um local seguro por Nivans. A dupla então foi salva pelas tropas de apoio da BSAA, que mataram seus companheiros mutantes, e Redfield foi levado para um hospital próximo, ainda inconsciente. Ao recuperar a sua consciência no hospital, Redfield sofreu de amnésia pós-traumática, não conseguindo lembrar de quem ele era ou o que lhe ocorreu. No entanto, devastado por uma culpa avassaladora, Redfield fugiu do hospital antes que alguém pudesse ver como ele estava. Nos 6 meses seguintes, na esperança de aliviar sua inexplicável dor, Redfield tornou-se um bêbado mal-humorado e violento, ficando em um hotel e frequentando um bar na Europa Oriental, onde a garçonete e os clientes apelidaram de vira-lata. Enquanto ganhou a reputação de pior cliente do bar, Redfield ganhou algum dinheiro para financiar seu aluguel e conta do bar trabalhando como guarda-costas. Durante esse período, Nivans e a BSAA estavam trabalhando arduamente para localizá-lo. Em julho de 2013, Redfield, agora uma mera sombra do seu antigo eu, foi finalmente encontrado por Nivans no bar que frequentava. Quando então a garçonete lhe pediu para sair, e ele se recusou alegando não ter para onde ir. Outro cidadão, por sua vez, entrou em cena para ajudá-la, levando Redfield a atacar fisicamente o homem, quase acertando com uma garrafa, antes de Nivans entrar e intervir. Depois de se expressar seu desgosto sobre o quão baixo Redfield caiu, Nivans forçou seu parceiro a confrontar seu passado, mostrando a ele imagens de seus camaradas falecidos e a tragédia na Edônia, porém, teve pouco efeito sobre ele. Só quando Redfield reconheceu o logo da BSAA na jaqueta de Nivans, que todos os clientes do bar revelaram ser agentes da organização disfarçados, enquanto o próprio Nivans disse a Redfield que o levaria de volta à luta contra o bioterrorismo, quer que ele quisesse ou não. Incidente de Lanxiang, 2013. Uma testemunha? Foi ela quem fez tudo isso. Embora ainda incapaz de se lembrar do incidente na Edônia, Redfield concordou em retornar à BSAA e foi rapidamente enviado a Wipe, na província chinesa de Lanxiang, que estava no meio de outro ataque bioterrorismo da Neo Umbrella. A missão era invadir o prédio onde alguns membros capturados da ONU
eram mantidos reféns pelos bioterroristas. Atravessando as ruas, a equipe Alpha entrou imediatamente em contato com os Javos, iguais aos vistos na Edônia. Ao se aproximarem então do local pelo telhado, Redfield e seu esquadrão conseguiram neutralizar os infectados que chegavam. Uma vez dentro do edifício, os reféns foram libertados. No entanto, o QG da BSAA ordenou um ataque aéreo à área, do qual Redfield e Nivens mal escaparam. Ao então ver um grupo de grisalhas, Redfield finalmente se lembrou do incidente na Edônia e jurou se vingar de Ada Wong pelas mortes de seus homens. No caminho, um soldado da BSAA foi atacado por um monstro invisível e que fez Redfield decidir perseguir a criatura ao fim de destruí-la. Eles logo encontraram Jake e Sherry desaparecidos desde a Edônia e os protegeram das hordas de Javos. No entanto, quando Nivus sugeriu que eles escoltassem os dois, Redfield friamente o lembrou sua missão e partiu. Ao percorrerem as favelas do distrito de Poisawan, em Wipe, o grupo foi atacado pelo Ilusija, uma enorme arma bioorgânica serpentina com capacidade de camuflagem. A abominação acabou por matar brutalmente todos eles um por um, até restarem apenas Nivens, Marco, Rose e Redfield. Tendo então a ajuda de seus colegas soldados, Redfield fritou o monstro usando um sistema de elétrico edifício. Infelizmente, Ada Wong reapareceu e atirou em Marco com um dardo equipado de C-Vírus antes de escapar. Ele rapidamente se transformou em um Jindenzo, forçando Redfield e Nivens a matá-lo. Seguidamente, depois de uma breve briga entre eles, Redfield e Nivens foram emboscados por um helicóptero no rio Wipe. Embora tenham conseguido destruir o veículo blindado, vendo então Ada Wong entrar em um armazém, os agentes partiram em sua busca sem saber que Leon, Scott, Kenneth e Helena Harper estavam fazendo o mesmo. Embora eles tenham conseguido encurralá-lo, Kenneth chegou bem a tempo e impediu Redfield de matá-la, resultando em um breve confronto físico entre os dois antes de eles se apontarem as armas um para o outro. Kennedy insistiu a Redfield que Ada era uma testemunha essencial e que eles precisavam dela viva, enquanto Redfield gritou, falando que a mulher era uma mentora por trás de tudo, apenas para ser informado por Kennedy que o verdadeiro culpado não era outro senão o Conselheiro de Segurança Nacional, Derek Simmons. Apesar dessa nova informação, Redfield não se importou, apontando que havia perdido todos seus homens por causa de Ada. No entanto, Leon respondeu que havia perdido mais de 70 mil pessoas, incluído o presidente Adam Benford, por causa de Simmons, e deixou claro que planejava defender Ada apesar de todo o conhecimento de sua aparente lealdade à Neo Umbrella. Em meio ao confronto entre os agentes, Ada aproveitou a distração e usou uma granada de luz para escapar dos quatro. Redfield e Nivens então começaram a persegui-la, mas Kennedy os parou dizendo que ambos queriam a mesma coisa, finalmente saindo do seu tumulto mental motivado por vingança. Redfield resolveu parar Ada em nome da justiça em vez de vingança, deixando para Kennedy e Helena cuidar de Simmons. Redfield e Nivens então voltaram a perseguir Ada, indo até as docas em um jipe equipado com um torreão, conseguindo assim subir em um sergueiro e encurralá-la na ponte, onde a mulher revelou seu plano mestre, espalhar o C-Vírus por todo o mundo e recriar o incidente de Raccoon City em escala global. No entanto, assim que ela lhes contou isso, um agente do Simmons chegou em um helicóptero prontamente e atirou em seu peito, fazendo-a cair para a morte. No entanto, ela deixou para trás sua mala, que continua tendo a seringa cheia de cepa melhorada do C-Vírus, sendo assim recolhida pelos agentes. Posteriormente, Redfield e Nivens descobriram que o navio próximo estava equipado com mísseis cheios do C-Vírus em forma de gás, direcionados diretamente para o continente. Pegando então o jato, Harrier, eles atacaram o sergueiro, mas acabaram sendo incapazes de interromper o lançamento de um dos mísseis, que rapidamente transformou a maior parte da população da cidade de Tati em zumbis. Diante desse perigo, Redfield entrou em contato com Leon a fim que o deixasse o local o mais rápido possível e avisá-lo sobre a morte de Ada, mas acabou sendo solicitado por ele para que salvasse Jake e Sherry das instalações subaquáticas da Umbrella. Foi durante essa conversa que Redfield descobriu que Jake não apenas possuía anticorpos para o C-Vírus, mas também era filho de Albert Wesker, o deixando por sua vez chocado com a revelação. Sem outra maneira de salvar seu capitão, Nivens deliberadamente se injetou com a cepa aprimorada do C-Vírus que eles haviam adquirido anteriormente, ganhando assim capacidade de disparar explosões elétricas. Agora totalmente regenerado, o Aos rompeu sua grisálida e atacou os dois agentes. No entanto, seu tamanho e vulnerabilidade diminuídos permitiram a Nivens disparar esse ataque elétricos para darem tempo a Redfield usar sua faca de combate para atacar múltiplas vezes os órgãos vulneráveis do Aos, o que danificou gravemente a criatura. Seguindo então
para uma das cápsulas de fuga de instalação. Embora Redfield tenha assegurado repetidamente a Nivens que ele ficaria bem, o próprio, percebendo que ele eventualmente perderia o controle e sofreria uma mutação completa, deliberadamente trancou Redfield em uma cápsula de fuga sozinho e o lançou para fora, ficando para trás para morrer com a instalação. No entanto, Walls havia se recuperado e tentou atacar a cápsula de Redfield enquanto seguia para a superfície, apenas para ser eletrocutado e finalmente destruído por uma explosão elétrica do braço transformado de Nivens, pouco antes da instalação explodir. Na manhã seguinte, a BSAA resgatou Redfield. Após o incidente de Lanshan, Redfield continuou a servir a BSAA como capitão de campo, decidindo honrar a memória de Nivens, recusando sua aposentadoria. A certa altura, ele voltou ao mesmo bar que costumava visitar em junho, embora agora capaz de lembrar sua identidade e tendo superado seu problema com o alcoolismo. Logo, um soldado da BSAA, sob seu comando, interrompeu sua refeição, informando que o QG tinha novas missões para eles. Ele então saiu do bar e seguiu para a próxima luta contra o bioterrorismo. Operação do Deserto de Mojave e Incidente da Ilha Sônido de Tortuga, 2014. Um ano após os eventos de Lanshan, Redfield voltou ao serviço ativo. Ele recebeu um telefonema de Claire pedindo sua ajuda, mas não pôde ajudar devido a estar em uma missão com a BSAA no deserto de Mojave. Em vez disso, Redfield enviou uma equipe liderada por Park Luciane à ilha Sônido de Tortuga para ajudar sua irmã. Durante a operação em Mojave, enquanto Redfield e sua equipe estavam realizando o reconhecimento na área, eles souberam do plano de um cientista insana que se tornará uma ABO, chamada Miranda, envolvendo o uso de uma arma biológica denominada mofo. Contudo, não puderam saber a extensão exata do que ela pretendia fazer até começarem a persegui-la em 2018. Perseguição a Glenn Arias e surto em Nova York 2014-2015. Tenho um serviço, precisamos de você. Algum momento após os incidentes em Mojave e Sônido de Tortuga, Redfield foi enviado para supervisionar uma operação do governo mexicano para encontrar o traficante de armas Glenn Arias, devido a rumores do mesmo estar em posse de armas bioorgânicas e também estar a resgatar Cat White e seu filho Zack, ambos desaparecidos em meio à perseguição de Arias. Ao chegarem a uma mansão aparentemente abandonada em Querétaro, Redfield e a equipe foram emboscados por zumbis, incluindo Zack, antes de testemunhar uma nova e estranha mutação de um soldado infectado. Forçado a recuar, Redfield saltou de uma janela do segundo andar da mansão apenas para ficar cara a cara com Arias. Como ele ficou gravemente ferido devido à queda, Arias rapidamente desarmou Redfield e conseguiu dominá-lo no combate corpo a corpo, antes de se apresentar agora zumbificada Cat, que parecia apenas querer atacar o agente, desviando do Glenn e seus aliados, que partiram enquanto os deixaram à mercê dos demais infectados que se aproximavam. Enquanto Redfield acabou sendo resgatado por uma unidade da BSAA, ele jurou vingança contra Arias, devastado pela perda de sua equipe e dos reféns. Sua missão de prender Arias logo trouxe sua equipe para a cidade de Nova York, onde ele resgatou Rebecca Chambers de um surto do mesmo vírus que havia aparecido no México. Chambers então explicou a Chris que o vírus misterioso continha traço semelhante ao dos parasitas Las Plagas, usado pelos cultos dos Los Iluminados, levando Redfield a levá-la para encontrar Leon Kennedy no Colorado. Chegando no lugar, Chris encontrou Leon bebendo, aparentemente abalado psicologicamente após perder sua equipe em uma emboscada. Após explicar a situação e pedir ajuda a ele, Chris começou a discutir com Leon após o mesmo se recusar. Rebecca, entretanto, conseguiu convencer o homem a fornecer informações sobre os Iluminados antes de se retirar, depois de repreender ambos os agentes por se deixarem levar por suas questões pessoais, ao invés de priorizarem a erradicação do bioterrorismo. Patrício, o homem que traiu a unidade de Leon, então chegou, sendo consequentemente interrogado por Redfield e Kennedy. De repente, Maria Gomes e Diego Gomes atacaram o local, conseguindo por sua vez sequestrar Rebecca em meio à investida. Eles também feriram mortalmente Patrício, que implorou para Leon para proteger sua família antes de sucumbir aos seus ferimentos. Após o ataque, percebendo que a nova ameaça viral colocava em risco a vida da população de Nova York e da própria Chambers, Leon concordou em se juntar com Chris em sua missão de derrubar Arias. Chris então liderou seu pelotão para o centro de Nova York, informando os objetivos da missão para sua unidade: impedir a propagação do vírus na cidade, resgatar Chambers e eliminar Glenn Arias.
Quando chegaram à metrópole, Chris e Leon levaram um Humvee blindado e uma Ducati, respectivamente, ambos veículos fornecidos pela BSAA. Os dois então se dirigiam para os esconderijos de Arias, explodindo os caminhões que espalhavam os vírus que estavam pelo caminho. Durante o ataque, Damian foi morto por um par de cães mutantes. Leon então atraiu as feras para longe com sua motocicleta, enquanto Redfield seguiu em direção à base de Arias. Entretanto, no local, Chris foi contatado por Arias, que lhe contou sobre a cepa do T-Vírus aprimorada com a qual infectou Chambers recentemente e provocou-o perguntando se a gente teria coragem de matá-la, caso não conseguisse alcançá-la a tempo. Depois disso, Arias soltou uma horda de zumbis para atacar Redfield, mas acabou sendo tentativa fracassada, como ele usou suas habilidades de atirador em combate corpo a corpo para aniquilar completamente a horda infectada antes da chegada de Leon. Redfield então dirigiu-se ao laboratório onde Chambers estava presa, matando 2 mercenários e enfrentando Diego no processo. Ele foi inicialmente oprimido pela força do gigante aprimorado, mas conseguiu vencê-los graças a uma granada incendiária que usou como último recurso, incapacitando Diego como resultado. Ameaçando então o médico com sua Bereneta 93, o mesmo rapidamente revelou a localização da vacina. Depois de descobrir o que ele precisava saber, Chris agarrou Rebecca Chambers e carregou-a até o telhado apenas para ser surpreendido por Arias, que estava monitorando o progresso do agente por meio de suas câmeras. Ambos os homens então atiraram um contra o outro, mas não conseguiram se acertar de forma certeira devido a estar em posição de cobertura. Redfield, por sua vez, atacou Arias recorrendo ao combate curto, usando tanto o corpo a corpo quanto suas armas de fogo. A batalha acabou chegando a um impasse, quando ambos terminando lutando em um telhado de vidro onde Redfield conseguiu derrotar Arias aplicando um arremesso de judô Sumigaeshi, fazendo com o que o bioterrorista atravessasse o vidro e caísse para sua morte inevitável. Depois da luta, Redfield então se reuniu com Rebecca Chambers e começou a buscá-la a vacina para curá-la. No entanto, Diego se aproximou de Arias à beira da morte e desencadeou seu estágio final de mutação, fundindo ambos os homens que se tornaram uma criatura semelhante a um Tyrant. O monstro então emboscou Chris enquanto ele agarrava Chambers, culminando com o capitão sendo incapaz de evitar seu alcance devido à exaustão de suas batalhas anteriores. Para sua sorte, Leon interviu e atraiu a atenção da criatura. Ele, no entanto, foi incapaz de enfrentá-lo apesar de ter evitado com sucesso seus ataques no início do confronto, pois o mutante acabou agarrando Leon exatamente como fez com Redfield. O agente então foi salvo pela operadora da BSAA, Nadia, que atirou no mutante com uma metralhadora, que por sua vez voltou sua atenção para a aeronave e o atacou. Como último recurso, Leon usou a Ducati na tentativa de acabar com Arias, mas isso apenas o atordoou. Para a sorte de todos, Chris Redfield apareceu na hora certa e disparou um lança-granadas no coração do monstro, obliterando-o completamente com a explosão subsequente. Depois de mais uma missão bem sucedida, Chris, Leon, Rebecca, Nadia e DC começaram a espalhar a vacina por toda a cidade, curando os cidadãos recém-infectados que voltaram ao normal. No final, todos sorriram um para o outro ao concluírem que deveriam continuar lutando até que o mundo se tornasse melhor, e o ataque bioterrorista da cidade de Nova York terminou com a maioria da população da cidade sendo salva. Incidente de Danville, 2017. Sou Redfield. Fico feliz por termos encontrado você. Pouco antes de julho de 2017, a Blue Umbrella solicitou à BSAA que enviasse Redfield para dar assistência em Danville, Louisiana, ao qual ele aceitou de má vontade por não confiar totalmente neles. O objetivo da missão era prender Lucas Baker, suspeito de ser associado da organização criminosa conhecida como as Conexões, que estavam presa na posse do mofo. Assim que sua unidade chegou à residência dos Bakers, eles testemunharam a bioarma conhecida como Evelyn em sua forma mutante de caça, atacando o civil Ethan Winters. A equipe de Redfield então ajudou Ethan, deixando-o com uma pistola Albert 01 carregada com munições anti-regenerantes para acabar com o monstro. Após a batalha, Redfield fez com que Ethan e sua esposa Mia fossem evacuados para o helicóptero. Redfield então continuou sua operação, procurando por uma unidade desaparecida de 3 soldados em uma mina de sal, enquanto perseguia Lucas, embora ele logo tenha encontrado o primeiro soldado desaparecido. Ele foi atacado por Lucas, que anexou um explosivo plástico no braço de Redfield pouco antes de detonar outro explosivo que matou o refém.
Em vez de voltar para remover a bomba, Redfield decidiu seguir em frente, se recusando a deixar Lucas escapar. Depois que o QG confirmou o relacionamento de Lucas com as conexões, ele encorajadamente prosseguiu pelas minas em busca dos outros dois agentes. Durante toda a exploração de Redfield, ele encontrou uma série de mutantes mofados avançados e localizou os outros dois agentes desaparecidos. Só que, para infelicidade geral, Lucas logo o matou através de suas armadilhas e depois iniciou um temporizador de bomba no Redfield. No entanto, graças à ajuda do QG, o agente encontrou nitrogênio líquido para congelar a bomba e inutilizá-la. Continuando a perseguição a Lucas, o quartel-general sugeriu a Redfield verificar o local além de uma porta de proteção. Só que uma vez lá dentro, Lucas trancou o agente e a incendiou. Sem o conhecimento do algoz, no entanto, Redfield conseguiu sobreviver à armadilha enquanto a Blue Umbrella interceptou o e-mail de Lucas para um comprador não identificado que os informou que ele estava prestes a enviar os dados. Isso fez com que fosse acrescentada a missão de Redfield em impedir que isso acontecesse. Agora, com o elemento de surpresa, o agente alcançou Lucas em seu esconderijo, mas foi derrubado pelo homem alucinado e atacando ele com uma faca, o que forçou a Redfield a atirar nele, inadvertidamente provocando a mutação de Lucas, que transformou em um grande monstro. Sem escolha, o agente teve que enfrentá-lo. Após uma curta batalha, Redfield conseguiu eliminar Lucas de uma vez por todas. Pouco depois, ele encontrou o computador de Lucas e atirou os discos rígidos para impedir a transferência de dados. Terminada a missão, ele foi chamado de volta para o acampamento local da Blue Umbrella. Posteriormente, Ethan solicitou que Chris Redfield procurasse Zoe Baker na esperança de salvá-la. Semanas depois, ele atendeu um pedido das forças da Blue Umbrella, que estavam solicitando apoio em uma base montada em frente de uma mansão. Infelizmente, quando sua equipe chegou, era muito tarde, pois a unidade já havia sido destruída. Entretanto, Zoe estava em segurança com o tio, Joe Baker. Depois de levar todos para uma tenda de laboratório, Redfield ligou para Ethan para informá-lo do resgate bem-sucedido de Zoe e entregou o telefone a ela para que os dois pudessem finalmente se reconciliar. Após o incidente, o Redfield convenceu Ethan e Mia a se mudarem para o leste europeu, a fim de que pudessem permanecer escondidos de conexões e dos holofotes da mídia. Em troca de cooperação deles, ele prometerá que o manteria em segurança até que o perigo parasse. Perseguição a Miranda e incidente do vilarejo, 2018-2021. Sinto muito, Ethan. Tornando-se desconfiado e mais crítico da BSAA, após o incidente de Dunway, provavelmente por conta do encobrimento que fizeram do evento, Redfield decidiu agir fora da supervisão da organização. Ele então passou os próximos 3 anos comandando sem autorização a unidade de elite da BSAA, o Esquadrão de Lobo de Caça, a fim de perseguir Miranda, que planejava usar o mofo para seus próprios objetivos. Isso colocou a família de Winters em perigo, já que Miranda tinha alvo como Rosemary Winters, pois acreditava que era a mesma versão aprimorada de Evelyn. Tendo constado que Miranda havia trocado de lugar com Mia, Redfield acreditou que Ethan poderia estar sob o controle dela e decidiu manter Rose segura na Era Primordial. Liderando então um ataque na casa dos Winters, Redfield então invadiu o meio da noite com sua equipe e matou a impostora na frente de Ethan, se recusando por sua vez a responder as perguntas dele sobre o motivo de ter feito isso, e o nocauteou para transferir a um local seguro. No entanto, pouco tempo depois do comboio ter saído com Winters e o corpo de Miranda, a situação saiu de controle, quando foi descoberto que o cientista sobreviverá ao ataque e que, ao recobrar a consciência, destruiu o veículo e matou os agentes que escoltava antes de levar a Rose para seu vilarejo isolado nas montanhas enevoadas da Romênia. Infiltrando-se na região com seu esquadrão, Chris priorizou resgatar Rose e acabou topando com Ethan, que estava lutando contra todos os monstros e subordinados de Miranda enquanto procurava por sua filha. Tendo-o encontrado enquanto estava alocado com sua equipe próximo ao reservatório, ele, mais uma vez, se recusou a responder às perguntas de Ethan e o advertiu a não se intrometer nas operações deles antes que fossem abruptamente separados devido ao ataque de uma monstruosidade aquática onde estavam baseados. Posteriormente, ao seguirem para a fábrica Heisenberg, após o esquadrão se infiltrar e fazer uma varredura na área, Redfield encontrou o próprio Heisenberg e acabou tendo que fugir dele devido às suas habilidades magnéticas. Uma vez que alcançou o nível mais baixo da instalação, enquanto estava plantando explosivos para destruir o lugar e terminava tanto de consertar quanto atualizar uma artilharia autopropulsada, descobriria que poderia ser usada para derrotar Heisenberg, Redfield
voltou a encontrar Ethan, sendo que após subjugá-lo e desarmá-lo, explicou enfim toda a situação para o homem, terminando então sua explicação afirmando que apenas trabalhando juntos eles poderiam derrotar Miranda e recuperar Rose. Redfield entregou a Ethan um celular para que eles pudessem se falar em contato e lhe pediu para esperá-lo fora do complexo enquanto ele terminava de armar o dispositivo. Só que logo após o seu objetivo, Redfield ouviu uma intensa explosão vinda da superfície e imediatamente ligou para Ethan, descobrindo por sua vez que ele havia matado Heisenberg. Como Ethan queria imediatamente ir atrás de Miranda, Redfield novamente apelou para que ele esperasse, contudo fora, apenas capaz de ouvir pelo celular ou mesmo sendo abordado pela própria cientista antes que a ligação fosse cortada. Mais tarde, enquanto esperava por seu esquadrão em uma ravina próxima ao vilarejo, Redfield foi informado via rádio sobre a confirmação de morte de Ethan Winters, o que o fez recordar de todo o longo e árduo caminho que percorrerá para derrubar Miranda. Determinado então a vingar Ethan, Redfield se reuniu com sua equipe e seguiram para o vilarejo, a fim de tanto terminar de uma vez por todas com as máquinas de cientistas quando resgatar Rose. Durante o trajeto ele percebeu que a BSAA já estava agindo no local, levando a ordenar que o canino se separasse da resto da equipe para investigar o que a organização estava fazendo ali. Vendo por sua vez o vilarejo tomado pelo fogo e as aeronaves da BSAA sendo afastadas por ramos arvorescos do morro que protegiam o local onde Miranda estava para conduzir uma cerimônia com fungo mutante em Rose, Redfield partiu para destruir a árvore fúngica enquanto mandou os demais membros de sua equipe que eliminassem as armas biológicas hostis da região. Abrindo o caminho pelo vilarejo entre os mutantes, ele conseguiu neutralizar o alvo com sucesso devido à ajuda do suporte do fogo aéreo de Lobo. Após encontrar um buraco que levava para um sistema de cavernas abaixo da árvore fúngica, Redfield entrou nele a fim de localizar e destruir a raiz fúngica, o que acabaria de vez com o mofo de toda a área. Ele, no entanto, teria sua exploração interrompida por uma grande ABO armada com uma maçã gigante que surgirá para impedir sua passagem. Só que graças mais uma vez ao auxílio de Lobo durante seu combate contra a criatura mesma é vencida. Com o caminho livre, Redfield conseguiu chegar enfim ao local onde a fonte do mofo estava anexada a uma bomba N2 nele com uma faca. Não estando por sua vez disposto a correr risco de depender da explosão para causar a morte da Miranda, Redfield ordenou estritamente ao seu esquadrão a apenas observarem a distância até que ele terminasse de explorar o local. Encontrado então no final das cavernas do laboratório de Miranda, Redfield descobriu todas as informações relacionadas do envolvimento de cientista ao fazer conexão de Eveline e Spencer com ela. Percebendo uma cela trancada no recinto, Redfield a arrombou e encontrou ninguém menos que Mia em seu interior, sendo que após se certificar com os olhos castanhos que ela não era a Miranda disfarçada, já que a mesma ainda estava no local da cerimônia e ele ficou aliviado por encontrá-la viva. Uma vez que descobriu como a mulher acabou indo parar ali, ele foi informado por seu esquadrão sobre como estava a situação na superfície. Redfield decidiu ir ao local da cerimônia ao fim de enfrentar Miranda, contudo, Mia se recusou a ficar para trás e exigiu saber o que aconteceu com sua família. O agente, então, tristemente, informou sobre a morte de Ethan e como não conseguia salvá-lo, mas afirma que ainda podia salvar Rose, notando por sua vez que o local não era mais seguro devido aos tremores subitamente tomarem conta do lugar. Redfield pediu para Mira segui-lo até o ponto de extração de sua equipe, porém, antes de saírem, ela informou que Ethan ainda não estava morto e revelou o verdadeiro motivo por trás de seu marido ser mais especial do que realmente mostra ele. Tendo deixado Mia em sua aeronave, Redfield seguiu imediatamente para o local da cerimônia. Contudo, ele só chegou no recinto após a derrota de Miranda pelas mãos de Ethan, o encontrando caído, de joelhos e semiconsciente com Rose em seus braços. Percebendo que ele estava gravemente ferido devido ao mofo e estar calcificando lentamente, Redfield o carregou pelos ombros com o bebê para fora do local. Porém, enquanto saíam dali, Miranda, em seu último esforço, se uniu à raiz fúngica e começou a persegui-los. Em meio à fuga, Chris tentou incentivar Ethan a não desistir de sobreviver, porém, o mesmo sabendo que já era tarde demais para ele, ele entregou sua filha, pegou o detonador da bomba N2 e fez o agente prometer a ajudar a criar Rose para ser forte antes de um grande ramo fúngico se interpor entre eles, o que forçosamente os separou. Retornando então rapidamente ao ponto de extração de sua equipe, Chris ordenou que o transporte aéreo decolasse imediatamente após dar Rose para sua mãe Mia, ignorando por
por sua vez, o questionamento dela sobre o que aconteceu com Ethan. Com a aeronave alcançando uma distância segura após a explosão da bomba N2 ser desencadeada, Redfield dolorosamente informou a Mia que Ethan havia se sacrificado por eles, ficando ao mesmo tempo indignado e entristecido por não ter conseguido salvá-lo, tendo então sua atenção tomada por Canino, após o mesmo lhe informar que o corpo de um dos soldados da BSAA mandados para o vilarejo era na verdade uma ABO, enviada pela própria organização. Redfield, revoltado com as implicações perturbadoras disso, mandou que seus homens reunissem o resto do esquadrão e traçassem uma rota para o QG da BSAA europeia a fim de tomar satisfações deles. Criando Rosemary. Vários anos após o incidente com Miranda, Redfield manteve sua promessa a Ethan, ajudando a criar Rose para torná-la forte e a treiná-la no uso de seus poderes, embora a mesma mantivesse algumas habilidades em segredo dele. Ele também deu a ela a jaqueta amarela e a aliança do casamento de seu pai. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo se encerrando no quadro Loucos por História, né? Nessa história rica, cheia, completa, grande, mas espetacular de Wizard Field. Um dos protagonistas mais marcantes da história da franquia de Resident Evil, né? Um dos melhores protagonistas da história dos games. Redfield é sensacional, né? Um herói, um cara forte, um cara predestinado, um cara que salva o próximo, um cara herói, né? Um cara corajoso e não importa se vai morrer ao salvar a população. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, de colocar um pouco das frases do Chris em cada missão. Se vocês perceberem, a cada início de arco, eu coloco uma frase do Chris para vocês sentirem a emoção que eu senti ao gravar. Então eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem com seus amigos. Vamos juntos aí nessa nova jornada. 2022 está chegando. E semana que vem tem mais, hein? Semana que vem, Claire Redfield é a próxima personagem a estar no quadro Loucos por História. E vem mais por aí, sempre. Beleza? Tamo junto. Valeu, forte abraço. Fui!